quadradinho, fundo azul claro, escrito Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Desenho de um livro aberto, uma pessoa correndo, balões de conversa, pincel fazendo um traço, abaixo do livro escrito Linguagens. Brasão do Estado de São Paulo, escrito Governo do Estado de São Paulo. Bom dia a todos. Que delícia estarmos nesse encontro formativo mais uma vez. Eu sou a Kátia, formadora aqui da IFAP. Eu sou uma mulher branca, eu tenho 47 anos, peso 78 quilos, né? Tenho uma engordadinha aí um pouquinho. Tenho cabelos curtos, olhos castanhos, os meus cabelos são loiros acinzentados. Hoje eu estou usando uma calça mostarda, mais pro tom amarelo, uma blusa amarela com estampas de flores e folhagem, né? Flores azuis e rosa e folhagem de fundo amarelo. Mas é uma delícia a gente começar essa manhã e aqui juntos, né, com o meu colega, parceiro aqui de trabalho, Daniel. Gostoso, Daniel, nessa temática tão importante, né, Daniel? Bom dia, Daniel. Bom dia, professores. Muito obrigado pelo convite, né, de participar. Vai ser um momento muito interessante, é um tema muito legal que nós vamos tratar. Eu sou homem, né, pele clara, cabelo batidinho. Né, a Kátia falou do peso dela. Hoje eu devo estar com uns 3 quilos a menos que eu cortei o cabelo, né? Ontem estava gigantão. Ótimo, né? Tenho cabelo castanho, olhos castanhos, estou vestindo uma camiseta preta, uma calça jeans, um sapatênis. Sou, né, professor de Educação Física da rede, estou como formador EFAP e estamos aí para compartilhar esse momento tão gostoso, né? Vamos tratar de um tema muito interessante, né, Cátia? Como você falou, nós vamos falar aí de um tema, né, contemporâneo transversal, que é trazendo educação e direitos humanos, né, identidade, isso é muito importante, né? Quantas vezes nós estamos num local, estamos numa escola e precisamos olhar para a identidade nossas, dos nossos alunos, dos nossos queridos professores, colegas, a equipe gestora, toda a equipe que trabalha na escola, toda a comunidade escolar em si, né? E nós vamos finalizar, porque já houve o início dessa TPC, desse momento formativo, e vamos dar uma continuidade agora, né? Diário de bordo. Desenho de caderno com um lápis em sobreposição, desenho de relógio. Joia! Um tempinho aí pra gente, né? Para vocês pegarem aí o material para as nossas anotações aí. 30 segundos, acho que é suficiente para a gente pegar aí os nossos materiais, ok? 30 segundos, então. Bom, professores, vamos lá, vamos tratar os objetivos do encontro formativo de hoje. Nós teremos como objetivos compreender a condição e o contexto dos estudantes migrantes a fim de promover o respeito e o acolhimento, refletir acerca de estratégias que construam um ambiente favorável à aprendizagem e que facilite a comunicação entre todos os membros da comunidade escolar, conhecer algumas abordagens da educação de direitos humanos, com foco na construção de identidade e respeito às diferenças. Para isso, nós vamos trabalhar com as competências de linguagens, né, do ensino médio competência 6, que é valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. E também trabalharemos, né, Kátia, a competência 9, que é exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Né? Com isso, nós trabalharemos algumas habilidades. Nós temos um fundo claro com 3 colunas vermelhas, cada coluna fala do componente,
né, voltado para a área de linguagens. A primeira coluna fala do componente de arte, que tem algumas habilidades específicas, na verdade uma habilidade específica, que trataremos hoje no encontro formativo, que é identificar e apreciar o desenho, pintura, fotografia e vídeo como modalidade das artes visuais, né? Então, na segunda coluna teremos o componente de língua inglesa, que focaremos construir o repertório cultural por meio do contato com manifestações artísticas culturais vinculadas à língua inglesa. E a última coluna, a coluna de educação física, que foca em experimentar e recriar individual e coletivamente na escola e fora dela brincadeira e jogos do mundo. Nossa, importante para a gente trabalhar esse tema, hein? Bastante coisa, né? Sou da educação física, já deixa eu ficar falando aqui o tempo inteiro aqui, né? Muitos exemplos. Muitos exemplos, né? Quantas coisas a gente pode fazer, como a gente pode aproximar, né, do que a gente vai discorrer aqui hoje. Interessante. Você poderia falar para a gente, Kátia, sobre as competências socioemocionais? Bacana, tão importantes as competências, né? Nós temos aí no nosso slide algumas colunas coloridas importantes, né? Temos aí, por exemplo, falando de autogestão, né? A gente tem um símbolo ali que é uma pessoa, uma engrenagem, e que traz para a gente nessa primeira coluna responsabilidade, determinação, organização, persistência e foco, né? Nas demais colunas a seguir, a gente tem o engajamento com os outros, a amabilidade, a resiliência emocional, abertura ao novo, né? Cada uma delas a gente percebe que tem uma cor, né? E quão importante é a gente pensar nessa competência socioemocional que a gente vai desenvolver aí na escola, né? Sempre pensando nas nossas aulas enquanto a gente prepara essas aulas. Bom, e hoje a gente quer focar na amabilidade, que é essa coluna verde que a gente vê aí, né? E falando da empatia, do respeito e da confiança. Nós temos um íconezinho que representa essa competência, que é uma pessoa e um coração desenhado, né, nessa pessoa, né? Metade dessa pessoa com um coração aí desenhado para a gente pensar nessa amabilidade. Não é isso, Daniel? Com certeza, muito importante para a gente trabalhar dentro do material do Aprender Sempre, resgatar, né? Mostrar a importância do material do Aprender Sempre, né? Que ele é prioritário no processo de recuperação, aprofundamento das habilidades essenciais. Tem um link do material, se vocês puderem acessar. Nós temos uma imagem desse material, né? Que são 2 livros, né? Ou 2 telas, né? Como a pessoa gostaria de enxergar, que tem um rostinho cada um deles. Um parece estar mais assustado, está carregando uma pilha de livros com um fio e uma tomada, o outro segurando a tomada, né? Esse fio e tomada são amarelos, né? Nós temos aí uma perguntinha, né, Kátia, para trazer para o pessoal aí, né? Hoje a gente começa com um vídeo aí de acolhimento, vamos passar esse vídeo já para vocês, mas uma perguntinha, e se fosse você? Assista um vídeo e traga essa reflexão para dentro de si. É uma pergunta retórica, né, mas traga essa reflexão. E se fosse você? Né, dentro do vídeo que nós passaremos. Poderia colocar a produção? Vista do alto da cidade de Boa Vista, Roraima. Pessoas no semáforo limpando vidros de carros. Em um fundo preto, o mundo não para. As coisas apertam. Soy profesional, ingeniero mecánico, mi profesión. Jéssica Pérez, 19 anos. Estudante de medicina na Venezuela. Há 6 meses limpa vidro nos semáforos. Sonha em voltar a estudar. Una empresa en Bueno, Venezuela, quiero un futuro una mejor empresa de para construcción. mí, para mi hija, conseguir un trabajo. Tengo 12 años de experiencia como enfermero. Maria Deson, 35 anos, natural do Haiti. Há 1 ano vende comida nas ruas. Sonha em conseguir um trabalho formal. No tuve la oportunidad de Homem trabajar segurando en cartaz la escrito: escuela, Fazemos trabalho, pintor, jardinagem e encanador. a ningún desempleado. Primeramente empecé trabajando en la rúa. Mulher tocando instrumento de cordas. Solo ganamos para la comida y Oswaldo pagar a luz. Ponce, 51 anos, juiz federal na Venezuela. Há 2 anos toca harpa nas ruas de Boa Vista. Sonha em validar seu título de advogado no Brasil. Tem horas que a única opção é se mover. Pirulín, obrigado. 65 Muito obrigado. milhões e meio Gracias, de muchas pessoas gracias. se deslocam por ano no mundo. Não porque querem, mas porque precisam. E se fosse você? Realização, Fundo da População das Nações Unidas. Rede Recolher. Apoio Agência da ONU para Refugiados. Nações Unidas. Direitos Humanos. Organização Internacional para Imigrantes. Que joia!
Nossa, que impacto o vídeo, não é não? De acolher, de receber vocês, mas também da gente começar a pensar nessa questão de direitos humanos, né? Nessa questão da identidade, né? Sim, muito importante, né? Acho que a pergunta, ela, por ser retórica, acho que nos faz refletir bastante, né? Se fosse você nessa situação, quantas vezes nós mudamos, ainda mais nós professores, às vezes mudamos de escolas, porque nós temos uma carga e a carga às vezes não completa naquela escola, você vai para uma outra escola, é uma outra realidade, é uma outra comunidade, né? Como que a gente é acolhido nessa escola, como que a gente também chega nesse ambiente, são novas perspectivas, né? Nós vimos aí o vídeo aí, né? Quantas perspectivas, quantas pessoas né? Um rapaz é juiz federal, a moça faz medicina, e às vezes a gente olha ali e a gente não consegue perceber, além daquilo que a gente está vendo ali no semáforo, que foi o caso do vídeo, né? Quantas vezes nós estamos no semáforo dentro da escola, né? Nós somos aquelas pessoas que estão ali tentando trazer algo diferente, né? E como somos acolhidos? Qual a empatia que nós temos, que as pessoas têm com a gente? Qual a empatia que nós temos com as pessoas que chegam na escola, né? Importante. E vamos trazer então o assunto, né, do marco legal de hoje, que é fronteiras legais e simbólicas, né? Exatamente, né? A importância da questão de compreender o que são essas legalidades, né? Então, a fronteira, por exemplo, legais é a falta de documentação, né? Então, além de impedir o ingresso da pessoa no país, ela faz com que uma série de direitos básicos sejam violados. Então, quão importante é essa questão da legalidade na pessoa no país onde ela está, né? Devido à grande dificuldade, para quê? Para adquirir esse Registro Nacional de Estrangeiro, RNE, muitos imigrantes se veem sem alternativas e acabam permanecendo de forma não documentada no Brasil, sendo privados, então, de acessar serviços sociais, como educação e saúde, por exemplo. E aí a questão da garantia de direitos, né? Sim. Então, quão importante é essa legalidade quando você chega num outro país, né? Para que você também possa ter esses direitos, né? Direitos garantidos aí a todos. E a questão simbólica que a gente vê aí, que é a questão do preconceito, a discriminação, né? Aqui os migrantes contemporâneos estão sujeitos ao seu dia a dia, diferenças culturais, barreira linguística, solidão, etc. Eu acho que essa questão simbólica a gente vê ainda mais marcante, né? Dentro da escola, né, Daniel? Você falou dessa questão da gente, às vezes, olhar a primeiro momento e tirar, por exemplo, algumas conclusões sem conhecer as pessoas, assim como a gente viu no vídeo, né? Sim. A gente não conhece, a gente já tira conclusões com alguns modelos mentais, por exemplo, que a gente tem. Então, essa questão da discriminação e do preconceito, a gente precisa estar sempre pensando, revendo no dia a dia e olhando para dentro da gente também e observando quantas ressignificações precisamos fazer. Com certeza. Né? Eu vejo também essa importância, cara, nessa questão o aluno chega na escola, chega um migrante na escola, principalmente se for um migrante estrangeiro, né, internacional, ele chega na escola, às vezes a gente se assusta, né, no sentido que, como que eu vou trabalhar com esse menino se eu não consigo estabelecer uma comunicação com eles? Daqui a pouco nós falaremos um pouquinho sobre comunicação aí, né? Estou dando uns spoilers aqui da TPC. Mas como que ele se comunica? Como é que eu vou conseguir ajudar esse aluno a entender, a compreender? E aí onde começamos, nós professores, começamos a estabelecer estratégias, conversamos com outras pessoas, conversamos com o aluno, como que a gente pode ajudar, existem vários mecanismos, como que a gente pode atender esses mecanismos. E é interessante, aí eu vou puxar um pouquinho para a minha área agora, tá? Da educação física. Como a educação física é importante nesse momento do acolhimento, né? Nós temos os esportes, por exemplo, em si, esportes, as regras são universais. A partir do momento que você entrou como esporte, você vai jogar no Brasil, vai jogar no Japão, a regra é a mesma, Então, dentro de uma atividade esportiva, você consegue estabelecer algumas conexões, você consegue trabalhar o acolhimento, né, com esse aluno, porque a regra é a mesma, ele vai entender, se ele já teve essa vivência lá na sua localidade, ele vai entender como que funciona aquilo ali. Então, a gente consegue estabelecer algumas afinidades, algumas relações. Então, a educação física, ela tem uma importância muito grande em trazer essa questão da empatia, de olhar para o outro, de fazer esse acolhimento e até mesmo para ajudar no desenvolvimento das habilidades cognitivas, das habilidades socioemocionais, que é o que a gente trabalha bastante. Exatamente. Né? E a gente tem participação aqui no chat, olha,
se fosse você, né? Uhum. A professora colocou. Se fosse eu, faria igual para sobreviver, né? E aí tem a professora Kelly triste, mas de forma de sobrevivência, né? Então, o pessoal aqui participando. Obrigada, porque é tão importante a participação de vocês conosco, né? Também tem a professora Rosana, que ela diz, resiliência do nosso povo venezuelano. Olha que legal, né? A gente pensar, nosso povo venezuelano. O Brasil é tão cheio de povos, né? Uhum. De etnias, de raças, de diversidade, pluralidade, enfim. Quantas palavras aí a gente pode trazer pensando no quanto o nosso país é, e que lindo é quando a gente vê que o nosso país ele já é acolhedor, assim, né? Essa receptividade, mas é importante a gente pensar, né? Isso de que maneira no nosso cotidiano, no dia a dia, a gente de fato faz isso acontecer, até porque a professora Sheila coloca aqui, ó, forma de sobrevivência muito triste, o direito igual para todos, né? Então, a questão da legalidade, a questão simbólica também, né? Para que a gente possa também orientar aí nossos estudantes a importância deles estarem no país, se sentirem acolhidos e também pertencentes. Não é isso? Porque Exatamente. são migrantes, migrante internacional, nacional, como é isso, Daniel? Nós temos hoje aí um estudo de que palavra eu devo usar, qual é a melhor, né, o melhor termo que eu devo usar. Então nós temos um migrante internacional, né, que é todo aquele que vai para deixa eu só ver ali que a câmera está pegando, para um país estrangeiro com o objetivo de residir ou trabalhar por vontade própria, né? E ingressa, permanece de forma temporária, até mesmo permanente, em um país de destino, ultrapassando fronteiras internacionais. E nós temos o migrante nacional, que é toda pessoa que sai de sua cidade, estado de origem, e ingressa e permanece de forma temporária ou permanente em uma cidade ou estado de destino. E nós temos muito isso nas escolas. Até um professor comentou aqui xenofobia, comentaram, né, teve um comentário super interessante aqui, né, do professor, que ele falou assim, as regras são universais, porém o acesso e igualdade não. E é exatamente isso que a gente está conversando, né, cara? A gente vem nesse prospecto da conversa de hoje exatamente para começarmos a ter esse olhar. Eu acho isso muito importante que o professor Paulo colocou. As regras são universais, porém, acesso e igualdade não. Como podemos fazer isso? Como podemos facilitar nessa questão da equidade para uma educação, né? Uma educação mais adequada para todos que estão dentro do ambiente escolar, né? E nós temos também, né, continuando a terminologia, nós temos os refugiados, que são pessoas que deixaram seus países de origem, né? Nós temos os solicitantes de refúgio, que são aquelas pessoas que ainda aguardam o reconhecimento, né, como refugiados. Temos as pessoas apátridas, né, que são pessoas que não têm reconhecimento por Estado, ou seja, não possuem nacionalidade reconhecida por nenhum país. Isso aí são terminologias, né, são características, qual a melhor forma da gente entender ou até mesmo utilizar as palavras que nós devemos utilizar. Contudo, cara, eu vejo que na escola, muitas vezes, acho que quase todas as vezes, pelo menos nas escolas que eu vivenciei nesse tempo que a gente está na educação, nós professores, de verdade, a gente pouco dá atenção para isso, porque o aluno ele está ali, e o fato dele estar ali, estando como um refugiado, migrante nacional, migrante internacional, nós vamos trabalhar, né, nós vamos tentar, nós vamos fazer o possível para atender a expectativa daquele aluno, para ajudar no seu desenvolvimento. Então, eu vejo como é importante nós conhecermos as palavras, isso é muito importante, mas em nenhum momento a gente deixa de lado. Os professores colocam aqui todo momento no chat. Até a professora colocou arte também. Professora, não sei se é a professora Edia Rocha, perdão. Né? Colocou arte também, exatamente, professora. Todos os componentes a gente trabalha exatamente isso. Eu puxei para a educação física, que é minha disciplina, né? A Vivi tá aqui com a gente, ela vai apresentar no final, nós vamos apresentar a Vivi no final, né, para vocês. Tá? E também a de educação física, nós vamos puxar para a nossa área um pouquinho, né? Aí não vale, hein? Aí não vale. Ah, você me convidou. Duas para puxar e... somos dois aqui. Desafio de linguagens. Linguagem inclui coração na cor preta e azul, com um desenho colorido simbolizando pessoas com deficiência visual, física, intelectual, pessoa obesa e pessoa magra. Joia, maravilha. Agora nós vamos ver um trechinho, pessoal, de uma entrevista, né, que a gente teve aí com o nosso colega, parceiro também, formador, o Jefferson, que é também da equipe de educação especial, e ele trouxe
um trecho, depois vocês vão poder assistir, né? Depois vocês podem buscar aí no repositório depois a TPC inteira, para vocês entenderem um pouquinho mais, né? Que ele fez uma TPC com a língua inglesa e ele trouxe sobre a comunicação alternativa. E aí a gente quer trazer aqui para a nossa discussão, né, Daniel? E o Daniel foi dando spoiler para a gente falar da comunicação. Nós estamos falando de linguagens, nós estamos falando de direitos humanos, de identidade, enfim. E aí a gente fala de acesso, de acessibilidade. Então a gente quer conversar um pouquinho com vocês sobre como é que a gente faz isso, então, pensando nessa comunicação alternativa. Então vamos ver um trecho aí da entrevista aí do Jefferson. No caso, hoje, nós vamos falar especificamente da comunicação alternativa e aumentativa. Então, para que ela serve e como eu devo utilizar nas minhas atividades para poder estimular a oralidade e, sobretudo, a comunicação desse estudante, que não está apenas relacionada ao fato de falar, né? A comunicação ela pode acontecer de diversas outras formas. Então, comunicação gestual, comunicação corpórea e daí por diante. E com certeza vocês, enquanto professores, já devem ter identificado todas essas potencialidades de comportamento que existem dentro dessas características aí apresentadas. Então, a comunicação alternativa, ela está dentro de um campo que a gente denomina tecnologia assistiva, que é uma área de conhecimento. Então, o que a tecnologia assistiva ela é? Ela é uma área de conhecimento de característica interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam comprovar a funcionalidade relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Esse trecho é extraído de um documento federal de 2007 e ele traz então que a tecnologia assistiva são recursos que promovem a autonomia a pessoas que delas necessitam. Não necessariamente apenas pessoas com deficiência. Então, por exemplo, se a gente quebra uma perna e precisa de um andador ou de uma muleta, a gente precisa de um recurso de tecnologia assistiva. Mas não estamos ou não somos pessoas com deficiência, apenas precisamos do recurso para nos tornar mais independente e mais autônomo. E aí, dentro das categorias da tecnologia assistiva, se vocês puderem apresentar o slide, por favor, nós temos então o auxílio para a vida diária e vida prática. Depois, comunicação alternativa ou aumentativa, que é o que a gente vai falar aqui mais aprofundadamente hoje. Recursos de acessibilidade ao computador, então NVDA, DOSVox, para as pessoas que são cegas, por exemplo, e que utilizam o computador para realizar suas leituras. Sistemas de controle de ambiente, que são cortinas que abrem e fecham sozinhos. A própria Siri, né, que é o comando do iPhone, que vai lá, traz a música para você, coloca a música, traz informações da internet. Projetos arquitetônicos para acessibilidade, então, quantas escolas vocês já não viram aí elevadores, rampas, né, rampas de acesso, são arquitetônicos, que diz respeito à mudança de arquitetura mesmo, né? Órtese e prótese, quando o estudante precisa de um membro para substituir uma perna ou um braço. Adequação postural, são cadeiras específicas, mesas específicas para as pessoas com deficiência física ou com paralisia cerebral, por exemplo. Auxílio para mobilidade, então cadeira de rodas, andadores, muletas. Auxílios para a pessoa com deficiência visual e baixa visão, então são aplicativos de celulares ou a própria bengala, né, da pessoa com deficiência visual. Auxílio para pessoas com surdez e deficiência auditiva. Nós temos aplicativos, por exemplo, de celular que ensina os sinais, né, para os estudantes com deficiência auditiva. E adaptação em veículos, são aqueles veículos que têm elevador, né, para levar as pessoas, principalmente os estudantes com cadeira de rodas. Então essas são as categorias de tecnologia assistiva e hoje nós vamos trabalhar mais especificamente com a comunicação alternativa, que é o que nós propusemos aqui apresentar para vocês. Então o que é a comunicação alternativa em sua definição? A comunicação alternativa e ampliada é um dos recursos de tecnologia assistiva.
que possibilita criar estratégias e técnicas para que o sujeito tenha competência e autonomia em suas situações de comunicação, tais como iniciar e manter uma ação dialógica e realizar trocas comunicativas e interações nos diferentes contextos sociais e educacionais. Então, para a gente conseguir identificar que estamos utilizando comunicação alternativa, o objetivo principal é fazer com que essas pessoas se comuniquem com autonomia e com a independência. Hoje nós estamos aqui trazendo a característica de estudantes com TEA, né, e a utilização desses recursos especificamente a esses estudantes, considerando a quantidade de alunos que nós temos na nossa rede. Então, com certeza, muitos e muitas de vocês devem ter matriculados em suas classes estudantes com TEA, mas isso não significa que todos os estudantes com autismo vão precisar de comunicação alternativa e ampliada. Por quê? Porque os padrões que nós mencionamos anteriormente, tanto a questão da comunicação, da socialização e da interação social, elas estão classificadas por níveis de apoio. Então, alguns estudantes vão precisar de apoio substancial ou muito substancial, e alguns estudantes não vão precisar de apoio nem substancial e nem muito substancial, apenas de apoios. Então, apoios para realizar atividades, apoio para realizar ou entender alguma comanda. Então, não é via de regra que todo estudante autista precisa de comunicação alternativa. E também não é via de regra que a comunicação alternativa é utilizada apenas para os estudantes com TEA. Então, ela pode ser utilizada, por exemplo, aos estudantes com dificuldade na oralidade e na comunicação, estudantes, por exemplo, com paralisia cerebral, estudantes, por exemplo, com deficiência física ou deficiência intelectual ou outro tipo de dificuldade que atrapalha o condicionamento da fala. Então, a comunicação alternativa hoje está específica para TEA, mas não é necessariamente utilizada apenas para eles, ok? Então, o que a comunicação alternativa ela proporciona, né? Ela amplia ou compensa as dificuldades de comunicação e linguagem. Ela vai ampliar a possibilidade de comunicação. Então, pode ser que você, professor, queira utilizar a comunicação alternativa para estudantes que possuem oralidade. E há um grande mito nesse processo da comunicação alternativa que ela faz com que os estudantes não sejam estimulados a falar. Isso é um mito, tá? É importante que vocês saiam daqui excluindo isso do seu vocabulário. Por isso que chama alternativa e ampliada. Por que ampliada? Para ampliar as possibilidades de comunicação. Estimula o desenvolvimento da linguagem e da cognição. Então, quando você associa imagens, letras, palavras e verbos com alguma ação que o aluno precisa desenvolver, você está estimulando não só a linguagem, mas também a cognição desse estudante que apresenta, além, né, do transtorno do espectro autismo, também uma deficiência, em alguns casos. Diferentes sistemas de símbolos e metodologias de trabalho. Vocês vão ver que na apresentação também existem lá no final do nosso PPT a indicação de alguns sites onde você, professor, vai poder verificar quais são as melhores alternativas de trabalho com os seus estudantes. Pode ser que você precise utilizar foto desse estudante realizando alguma atividade, pode ser que você queira utilizar pictogramas, pode ser que você queira utilizar método Bliss, por exemplo, e tantos outros que a gente está indicando aqui nessa formação no final delas que vocês vão poder explorar. Diferentes sistemas de símbolos e metodologias de trabalho. Então, vocês vão poder utilizar, como eu disse anteriormente, formas diferentes de organizar essa rotina, essa prancha de comunicação com esses estudantes. Alta ou baixa tecnologia. Então, nós vamos trazer para vocês no final um exemplo de um recurso com baixa tecnologia, mas vocês também podem utilizar o computador, por exemplo, ou o tablet, ou outros materiais que vocês tiverem nas escolas de vocês. Então, pode ser que tenha e pode ser que não tenha. Hoje nós vamos oferecer um exemplo para vocês que não têm a alta tecnologia. Símbolos, gestos, sinais e imagens. Então, é importante destacar que a comunicação, né, muitos professores acreditam que a comunicação ela se estabelece apenas por meio da oralidade, por meio da fala. E não, muitas pessoas se comunicam, né, gestualmente, sinestesicamente, né, apontando, pegando. Então, são várias formas da comunicação ser estabelecida. Recursos como pranchas,
álbuns, livros de comunicação e computador. São algumas estratégias que nós podemos utilizar para garantir que a comunicação ocorra de forma assertiva junto a esses estudantes. Técnicas de seleção, direta ou indireta. Então, você vai poder utilizar recursos trabalhando diretamente com esse aluno, aplicando todas as possibilidades ali, ou trabalhando com a sala de aula, utilizando, por exemplo, o desenho universal de aprendizagem, que serve aí como estratégia e recurso para todos os estudantes matriculados na sua sala de aula. Para quem não sabe, o desenho universal de aprendizagem, ele vem de um conceito da arquitetura que estabelece que todas as pessoas devem ter acesso igualitário. Por exemplo, quando você faz uma rampa de acesso a uma escola, você não está só privilegiando o acesso de pessoas com cadeira de rodas, você está privilegiando também o acesso de uma pessoa que utiliza um carrinho de bebê para adentrar aquele espaço. Então não é uma pessoa com deficiência, mas é uma estratégia que serve para outras demandas. O desenho universal para aprendizagem é quando você prepara uma atividade que serve para todos os seus estudantes, com e sem deficiência. E aí, de forma indireta, você acaba atingindo a todo esse público. E aí a gente vai mostrar daqui a pouco uma forma direta e indireta, tá? E depois estratégias, então, como brincadeiras, jogos e músicas, estratégias muito recorrentes para trabalhar a comunicação com todos os estudantes. Daniel, que bacana. A gente viu aí um pouquinho da comunicação alternativa e ampliada, né? Nós também vamos continuar vendo mais um último trechinho, viu, Daniel? Porque tem algumas coisas para a gente trazer, né? Para a nossa conversa aqui. Legal, vamos aguardar. Não é? Vamos assistir esse segundo trechinho aí, que vai ser bem importante para as discussões que virão a Exatamente. seguir. E vão aí já anotando, viu? O que vocês querem trazer para essa nossa conversa aqui, para essa nossa interação. Bora assistir mais um trechinho? Que a comunicação alternativa, ela prevê dentro da escola, né? Então, ela estimula a autonomia e a atenção e o autocontrole desses estudantes, porque muitas vezes a gente acredita que o estudante autista, ele pode ser agressivo, né? Que tem autismo, ele pode ser agressivo. E, na verdade, ele precisa de uma antecipação, ele precisa saber o que vai acontecer naquele dia de aula para que diminua a ansiedade e com isso ele consiga se organizar mentalmente durante o seu dia. Também rotinas visuais, então antecipação, organização, compreensão de conceitos e regras. Isso é super importante para o aluno que tem o transtorno do espectro do autismo. Estabelece sistemas de trabalho, etapas e planejamento. Então, o que vai fazer primeiro, o que vai acontecer depois. É importante destacar que por essa excessiva aderência a rotinas, pode ser que esse aluno acabe ficando um pouquinho mais agitado, caso aquilo não ocorra na ordem cronológica dos fatos, né, que foi mencionado no começo da aula. Mas é importante também que a gente mude o roteiro para que ele seja estimulado a essa mudança, a essa troca. A nossa vida ela não é sempre linear, né? Acontecem imprevistos. E também na atividade intencional, principalmente com os autistas, é importante que a gente ofereça, então, essa possibilidade de troca e de mudança, mas com intencionalidade, tá? Utilizada em estratégias de leitura e escrita, então a comunicação alternativa ela pode ser também utilizada nesse sentido. Atividades inclusivas para a classe, então como nós vimos agora nos exemplos anteriores, e pranchas temáticas, então passeios, atividades comemorativas, a gente pode também realizar outro tipo de trabalho com enfoques específicos, não sei, talvez vocês podem trabalhar a questão da cultura inglesa e aí fazer uma prancha de comunicação só com eventos, né, que acontecem nos Estados Unidos, eventos culturais ou feriados. São estratégias que a gente pode utilizar para, inclusive, justificar o trabalho junto a esses estudantes de forma com estratégias diferenciadas. Muito bem. E aí, gente, que gostoso ouvir. O nosso colega parceiro aí, né? O Jefferson, ele é especializado em TEA e ele traz para a gente a comunicação alternativa e ampliada, com bastante foco, a gente percebe, mas ele mesmo diz para nós que podemos utilizar dessa comunicação, não é, Daniel, para todos. Então, a gente tem aí no slide para vocês depois, a ATPC para vocês verem, a ATPC novamente, né,
ela toda para entender até como trabalhar aí com os nossos meninos e meninas TEA, né? Mas a gente pode trazer para o nosso contexto, né? Para a nossa TPC de hoje, para conversar um pouquinho. E a gente gostaria muito que vocês participassem agora, nesse momento, com essa interação, com essa pergunta, como a acessibilidade comunicativa, ela pode ser entendida, não é isso, no contexto da educação de imigrantes. Não é isso, Daniel? Sim. A gente tem um desenho ali, Daniel, não é isso? Nós temos um desenho, tem 2 homenzinhos, né, com uma caixa de conversa, um balãozinho de conversa, né, mais retangular, com um sinal de interrogação no meio, né, um reloginho lá em cima, né, aqueles analógicos, né, bem antiguinhos esses relógios, né, marcado 1 minuto. Então, durante 1 minuto, vamos interagir, né, no chat, como que os nossos componentes curriculares podem trazer essa comunicação, né, essa formação que o Jefferson passou, foi numa outra TPC, mas acho que coube perfeitamente aqui, para a gente falar dessa comunicação. Como que a gente consegue, são as estratégias, ele deu várias sugestões, o Jefferson trouxe várias sugestões, né, Kátia? Acho que foi bem importante essas sugestões que o Jefferson trouxe. Mas além dessas, existem outras possibilidades? Com certeza nas escolas, né, os professores já estão utilizando outros recursos, outras possibilidades. Quais? Coloca no chat pra gente. Né? Olha, já tem gente participando aqui. Vamos lá. É isso mesmo. Roda de conversa, por exemplo, a professora colocou aqui, teatro, não é? Musicalização, palestras, campeonato de jogos, olha aí a educação física. Educação física, arte, a gente, né? Não é? Vê arte em cima, língua portuguesa. Bacana. Né? Estudo as línguas estrangeiras também. É importante, né? Games, olha, aparecendo aqui. Muitas coisas. Poesia, né? Música, artes visuais, desenhos interativos. Sim. E a gente vê assim, o pessoal puxa muito para as metodologias ativas, né? Partindo do aluno ali, a partir do momento que você vai fazer um teatro, né? Vai trabalhar com as artes visuais, desenhos interativos, está trazendo. E olha que a professora, aluno, exatamente, né? A Lisete coloca assim, ó, seria muito interessante se fossem dados cursos também de línguas estrangeiras, né? Eu acho que na questão da língua estrangeira, eu acho que a gente traz, por exemplo, nós falamos aqui de olhar para o sujeito. Olhar para esse sujeito, esse migrante que está ali diante de nós, nosso estudante. Como é que a gente trabalha a língua portuguesa? Como é que a gente trabalha a língua inglesa? Será que a gente parte da língua dele? É legal. Bem interessante isso. E faz essa troca, porque o conhecimento se dá nessa troca de saberes, não é isso, Daniel? Concordo. E acho que quando você traz a educação física, ela pode ser um grande aliado para as demais línguas fazerem essa conversa, né? É muito mais fácil você, nessa interação da educação física, você pode falar muito melhor que eu nesse sentido, né? Você é da área da educação física. Então, trazer da educação física, porque ali o menino pode se sentir acolhido, assim como, por exemplo, nós falamos das regras dos jogos, não é isso? A gente conversou um pouquinho, né, nos bastidores, né, cara? A gente conversou um pouquinho sobre a diferença entre esporte e jogos, né? O esporte, as regras são oficiais, né? Então, no mundo inteiro você vai jogar do mesmo jeito. O jogo já não, o jogo ele é flexível, então às vezes você tem um jogo de queimada aqui em São Paulo, aqui no centro, que realiza de uma forma, lá em Santander, na cidade da Vivi, em São Bernardo, na minha cidade, Diadema, nós somos do ABC, Vivi, não vamos fugir, né? Às vezes a regra é outra, né? Você tem alguns ajustes. Por exemplo, você pega aqui em São Paulo, joga-se taco, em outros lugares chama-se marreta, em outros lugares chama-se bets. Então, por que não trazer essa questão? Nós vamos trabalhar com o jogo é de tal característica, um jogo popular, né? Fala sobre o jogo e deixa a criança trazer. Será que aquela criança que veio de uma migração nacional, veio de outro estado, veio de outra localidade, está aqui, ela pode contribuir tanto para essa condição? E a gente, por que não vivenciar? Né? Vivenciar a partir da perspectiva dela, da nossa perspectiva, da perspectiva local, de outras perspectivas, conhecer. Teve um professor que fez um comentário aqui, interessante, eu achei muito interessante, o professor Domênico. Leitura de jornais diferenciados, né? Com outras leituras sobre um tema comum. Filmes de diferentes linguagens. Olha como a gente consegue fazer essas conexões. E a gente consegue trazer aquelas habilidades socioemocionais que você falou da amabilidade lá no começo, né, Kátia? Exatamente, bem isso, para estabelecer. E aí, quando a gente traz a comunicação alternativa, então, tem várias maneiras da gente trazer, não é isso? Como, então, a acessibilidade comunicativa pode ser utilizada ao contexto da educação dos migrantes? Por exemplo, a rotina. Rotina é tão importante para todos. Para todos. Não só para o TEA, né? Mas para todos. Com certeza. Não só para o migrante, mas para todos. Então, quando a gente começa a ter esse olhar também, que é amplo, né? Eu acho que no vídeo a gente viu a questão do desenho universal da aprendizagem, quando a gente olha para todos, a gente começa a oferecer acesso a todos, a gente tem
algumas possibilidades. Por exemplo, flashcards, a gente tem visto aí, né? Dentro do flashcards, o que são flashcards? São aqueles cards, né, que a gente tem, cartões que ativam a memória, que auxiliam nessa memória. E aí as imagens muito presentes, né? A diversidade cultural e a empatia e o respeito que a gente falou bastante aqui, não é Todos isso? associados de uma vez só, você consegue trabalhar tudo isso de forma unificada, né? Nós temos aí, o Saiba Mais, para quem quiser se apropriar, nós temos aí algumas leis, né? A 9.474, de 22 de julho de 1997, que fala sobre o Estatuto dos Refugiados. Temos a Lei 6.815, de 19 de agosto de 1980, né, que fala sobre o Estatuto do Estrangeiro. E temos a lei, uma das mais recentes, a 13.445, de 24 de maio de 2017, que fala sobre um pouco mais dessa questão da lei do estrangeiro, trazendo uma perspectiva um pouco mais atual, de 2017. Né? Nós temos aí algumas sugestões. Hashtag fica a dica. Imagens que simbolizam o teatro, biblioteca, cinema, museu e música. Confira nossas indicações. Linguagens. As sugestões, né, de referência, né, nós temos aí o livro Intercompreensão, a chave para as línguas, né, de Parábola Editorial. Nós temos aí o Português Brasil para refugiadas e refugiados, né, o Museu da Imigração, né, Cássio? Então nós temos tantas coisas aí. Temos o programa Inglês para Todos também, estão com as inscrições abertas, só entrar no site da IFAP, as inscrições estão abertas, vale muito a pena se apropriar dessa informação. Nós temos aí o que está acontecendo na rede, a hashtag A Hora da Rede na IFAP, quantas práticas foram citadas aqui que podem partir para lá, né? Exatamente. Todo mundo já conhece o regulamento, como passo funciona, a passo, né? O passo a passo. E não esquecendo da nossa avaliação da formação, não é isso, Daniel? Com certeza. E a gente quer agradecer todo mundo por tudo isso que a gente fez, por tudo isso que foi possível. Queremos agradecer na produção, por exemplo, a Beatriz, no TI a Tainá, o diretor Fernando, na câmera o Dino, nas mídias o Lucas, na Libras a Carolina e Elisângela, e na audiodescrição, que a gente está aí inovando cada dia mais, né? Aprendendo juntos, nós tivemos aí a nossa querida Vivian Almeida. Beijo, obrigado Vivian. a todos. Delícia. Obrigada, não se esqueça gente. também do registro da presença na sede, hein? Importante, né, Tá? Daniel? Nós temos aí no slide aí. Não se esqueça. Muito obrigado Tchau, pelo convite. tchau, gente. Até mais. Bom dia a todos. Bom dia.